Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Israel e hoje nós vamos continuar falando sobre dividendos. Então hoje eu vou contar aqui uma história de como eu iniciei, de como eu estou no momento e aonde eu quero chegar. Então se você não é inscrito nesse canal, já dê um like, dê uma curtida, já se inscreva no canal e deixa aí o seu comentário para a gente estar falando mais coisas aí sobre investimento, sobre milha, sobre educação financeira. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a bola de neve chamada dividendo. Então, se você não recebe dividendo por mês, se você não sabe como investir, se você não tem uma segunda, terceira, quarta fonte de renda, esse vídeo é para você. Então, aqui eu vou falar de diversas fontes de renda que você pode ter com investimento. Então, vamos lá, pessoal. Então hoje nós vamos contar uma história, é simples, tá? Quando eu iniciei os investimentos, fui por modo tradicional, sobre previdência, sobre tesouro direto, sobre investimento, isso lá em 2012. Eu iniciei em 2012, tem mais de 10 anos. E aí eu achava que era o melhor investimento, que abatia no imposto de renda, tal, não sei o que. Só que eu não tinha renda. Não tinha renda, eu investia e o dinheiro ficava ali sendo acumulado, tá? Aí depois eu fui aprendendo, fui para o ramo imobiliário. Não sabia, comprei um terreno, também não dava certo. Por quê? Porque o terreno você precisa ter capital para comprar casa, para construir a casa, ou vender ou alugar. Você não tem renda mensal ali de dividendo, você não consegue ter dividendo. Então, na realidade, você tem um capital, você tem um investimento, mas você não consegue ter rendimento mensal. E em 2018 e 2019 eu comecei a investir em ações, fundos imobiliários e várias outras aplicações. Com isso foi possível ter dividendo, tá? Então vou contar aqui desde o início e para de alguma forma pode motivar você. Então, quando eu iniciei, a primeira coisa aqui, ó, vou botar aqui, o primeiro dividendo que eu recebi, ó, foi em dezembro de 2019. Dezembro. Foi R$ 2,20. Dois, eu estou vendo aqui no aplicativo, foi R$ 2,20 meus dividendos. Então o dividendo não dava nem para comprar a cota do MXRF11. Foi um dos primeiros dividendos que eu adquiri, que eu optei ali para fazer investimento. Então as ações não pagavam dividendos ali mensais. Então eu comecei com pouco, fui aprendendo como fazer. Em 2019 já começa a melhorar, 19, 2020. Em 2020, alguns meses ali eu já recebi dividendos, janeiro, fevereiro, aí já foi aumentando para 10, 15 reais e eu fui aportando todo mês, comprando boas ações, bons fundos imobiliários que pagam dividendos mensais, e aí o mindset mudou. Por quê? Porque o investidor que está iniciando, ele tem que aprender que os dividendos, ele é uma forma de disciplinador. Porque ele vai receber todo mês ali, vai pingar na sua conta, mesmo que seja pouquinho, mas vai te incentivar a você comprar mais cotas de fundos imobiliários e de mais ações. Então esse é o ponto principal desse vídeo. Você precisa ter constância, você precisa ter disciplina para aportar todo mês, mas o mais principal é reinvestir os seus dividendos, porque os juros compostos vão te auxiliar na construção do seu patrimônio. E agora, quando a gente chega em 2000, depois dessa pandemia aí, a gente estava em 2020, depois de 2021, foi um ano muito difícil, 2021, e aí a gente mudou nosso mindset de fato e começou a investir em boas empresas, pagadores de dividendos. A metodologia é a mais segura possível, com fundos imobiliários que tenham boa diversificação, que pagam bons dividendos, paga dividendo relacionado aí às taxas. Hoje a gente tem a taxa de 13% em fundo que tem a taxa de IPCA, o GPM e outras formas de taxa de renda fixa que está 13%. Então é uma forma que você se blinda tanto da inflação quanto aumento de juros com fundos imobiliários. E aí, eu tinha uma meta lá em 2021 de receber meio salário mínimo. Isso era a meta mensal, tá? Isso é uma meta particular. E 2021
a gente já começou com a meta diferente, de ter um salário mínimo. Então o que foi acontecendo? Janeiro a gente foi construindo ali, fevereiro a mesma coisa, março a gente não alcançou a meta, batemos na trave, maio a gente ultrapassou a meta, acima de um salário mínimo, depois junho, que é onde no mês atual a gente quase triplicou a meta. Então, assim, é uma coisa bem interessante, por quê? Porque você vai investir todo mês e você precisa receber um dividendo no mês para você complementar. Por que eu estou falando isso? Porque, um exemplo, se eu faço um investimento de um salário mínimo, que eu vou dizer R$ 1.200 por mês, beleza, a partir do momento que você já tem uma meta de um salário mínimo, agora você não vai investir um, você vai investir dois salários mínimos. É como se fosse você estivesse dobrando o seu, reduzindo mais custo ainda do seu salário para você investir dobrado. Então, o exemplo de fundo imobiliário, ele te dá essa opção de você construir isso ao longo do tempo. Então eu demorei 3 a 4 anos para bater a meta. A minha meta principal são acima de 3 salários mínimos. Então essa é a minha meta principal de receber dividendo, e já me dá um conforto de eu reinvestir os dividendos com boas ações, fundos imobiliários. E aí a partir dessa meta eu já vou pegar na mão um exemplo assim, de outras pessoas para ajudar, porque se tornou mais fácil para mim. Então por isso que eu estou vindo aqui para você e te dando esse insight para você buscar ter renda, principalmente com fundos imobiliários e ações que pagam dividendo. E aí, a minha meta sendo estabelecida, a gente dobra a meta, que é o que? Começar a investir mais arrojado no exterior. Hoje eu tenho menos de 10% investido fora, com moedas fortes, como o dólar, um exemplo, ou o exemplo criptomoeda, tem um pouquinho do meu capital atrelado à criptomoeda e atrelado a REITs, que são os fundos imobiliários americanos, e stock, que é as ações. Então você precisa construir a sua mentalidade, o seu método. Se você chegar, está confortável para você investir somente em fundo imobiliário, segue firme na sua meta. Se você quer ter um pouquinho de ações para pegar um pouquinho de alavancagem da ação, segue firme. O importante é você ter metodologia, saber o que está fazendo, construir metas, vamos dizer assim, smart, que é o que é mensurável, que é específico, que é possível, que tem a probabilidade de você conseguir acertar. Então, pessoal, agora a partir de maio, junho, julho, eu já construí uma base principal, que é o que? Tudo que eu estava elaborando para minha meta anual, eu já bati na metade do ano. Então, eu não preciso mais esperar dezembro. Agora, a partir desse momento, eu vou continuar na minha metodologia de quê? De investir em boas empresas. Então, quando você tem a mentalidade, quando você chega no patamar que você precisa, sua mentalidade muda, seu mindset muda. Então, pessoal, é isso. Então, se você quer viver de dividendos, quer ter uma renda passiva todo mês, por que eu falo 3 salários mínimos? Porque dá para pagar uma creche do meu filho. Então, é uma meta que eu tenho particularmente que até eu chegar lá é uma coisa que eu estou buscando, que não, eu poderia com bel prazer pegar parte do dividendo e comprar um carro novo, comprar um celular novo, poderia fazer outras opções, mas eu prefiro reinvestir os dividendos e com isso alcançar o que eu preciso em menor tempo. Porque você não vai ficar rico investindo, você não vai construir patrimônio investido, você vai rentabilizar o seu patrimônio investido. O que é rentabilizar? É você, ao longo de 10, 20, 30 anos investindo, você conseguir um capital que sustente seu custo de vida, rentabilizando. Esse é o exemplo de você construir uma carteira sólida que te dá 10% ao ano de dividendo, e com isso tem as valorizações, você pode chegar a 13, 14% ao ano, 15% ao ano, que isso vai te ajudar a alavancar a sua independência financeira e o seu, vamos dizer assim, o seu patrimônio.
Então, pessoal, esse é o exemplo. Quem começou ganhando 2,20 hoje já está em 2 salários mínimos, essa é uma coisa que se provou ao longo do tempo. Então, e esse que é o vídeo. Você precisa ter a sua metodologia e que ela se prove no tempo, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, dê uma curtida, dê um like e até o próximo vídeo aí. Um abraço para vocês. Valeu!